Meu nome é Jean Berthier, eu sou de Rio Pardo, de Minas, a 700 e poucos quilômetros daqui, ainda é Minas, né? Já no sul da Bahia. Esse ano eu completei 45 anos. Sou fundador e missionário da comunidade missionária Gratidão. Esse ano fez 16 anos de existência, né? Sou casado com Hélia e sou pai de 6 filhos. Quando o Chesterton diz que a vida extraordinária é família normal, já não é mais. A família normal é uma mulher, um homem que quer ter filho. É. Filho foi dado por Deus para quem quer casar. Quem casa tem que ter filho. Não tem jeito. Né? Então, assim, é uma questão de lógica. Essa semana eu vi um filósofo num podcast e perguntou para ele assim, qual era o conselho que Tomás de Aquino daria para as pessoas no dia de hoje. Ele falou assim, olha, o conselho que Tomás daria para todo mundo é que todo mundo enxergasse as coisas como elas são. Né? Como elas são. Porque as pessoas elas perderam realmente a capacidade de enxergar as coisas como elas são. Quando o Frei Gilson, lá no podcast, falou assim do copo amarelo, ele estava dizendo isso. Que isso que é um copo amarelo. Não é verde, não é azul, é amarelo. Né? E é verdade. Há anos atrás, quando eu estive na profecia do avivamento, eu fiz uma pregação e na madrugada anterior à minha pregação, Deus me acordou de madrugada e disse para mim, no meu coração, em oração, que era para mim, em algum momento da pregação, num momento específico, realizar um ato profético, né? Que era chamar, no caso seria o Padre Jonas, mas o Padre Jonas ainda vivo era impossível, mas chamaram um sacerdote que estaria ali da Canção Nova para representar o Padre Jonas, para poder rasgar um dinheiro, né? Então preste atenção nisso aqui, viu, pessoal, que tem a ver com o que eu estou falando. Aí, num certo momento da pregação, eu chamei o Padre Roger. Eu disse, Padre Roger, faz favor. O Senhor me acordou de madrugada e pediu para que eu fizesse isso aqui. O Senhor representando o Monsenhor Jonas Abib e me pediu para que o Senhor rasgasse a maior nota em dinheiro que existe. Qual é a maior nota de dinheiro que existe? Não tinha 200, era 100. Aí eu já estava tirado a nota de 100 no bolso e coloquei na mão do padre e falei assim, padre, rasga a nota para mim. Aí o padre foi lá assim, pensou e já rasgou. Falei, não é assim não, padre, é rasgar bem rasgado. Aí ele triturou a nota todinha, falei, joga no chão. Aí jogou no chão. Aí deu um tumulto, né? Deu um tumulto, sim, porque é um escândalo, né? Você rasgar 100 reais. Agora, assim, a fama de doido vai se espalhar mesmo. Aí, depois desse escândalo, né? Tem todo um contexto de pregação e tal. Uma coisa me despertou para estudar a mente humana. Eu sou graduado em teologia e fiz pós-graduação em logoterapia. E quero aprofundar mais na mente humana, porque depois que aconteceu isso, eu fiquei meio assim, encabulado com a mente humana. Porque depois que aconteceu isso, por onde eu passava, as pessoas diziam assim, olha o rapaz que rasgou o dinheiro. E eu ficava pensando, não é possível. Mas não é possível, ué. E aí eu fiquei com a fama no Brasil inteiro do rapaz que rasgou o dinheiro sem nunca ter rasgado. E eu fiquei encabulado com isso, gente. Eu falei assim, não é possível. Não é possível que a sociedade está numa neurose coletiva de ver uma coisa e criar outra. Isso é uma doença. A gente ri, mas isso é uma doença da mente humana. Como é que você vê uma cena, e existiu, hoje já não está gravada mais porque a Canção Nova teve que cortar a cena, porque depois o jurídico nos comunicou, graças a Deus que a gente não sabia que rasgar dinheiro é crime, porque o dinheiro é público,
né? O jurídico tirou a cena, tudo certinho. Aí me perguntou, né? Não, tudo bem, não tem problema. Depois eu conversei com o padre também, né? A gente alinhou as coisas. Foi naquele momento que eu decidi que eu ia dedicar uma parte da minha vida a estudar a mente humana. Se de verdade, eu despertei uma curiosidade. Eu falei assim, não é possível, pessoal. Não é possível que, será que será que foi eu mesmo que raguei? Eu comecei a duvidar, mas de repente foi eu mesmo que raguei o dinheiro. Não. De repente foi eu. Não foi eu, não. Eu chamei o padre. Tanto é que o padre falou que se fosse para rasgar de novo, ele rasgaria. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a gente precisa começar a olhar para as coisas e enxergar as coisas como elas são. Desculpa, não tem como eu olhar para um microfone e falar que é uma banana. Que é o que está acontecendo hoje. E isso acontece debaixo do nosso nariz, dentro da nossa casa. Eu acredito que muitas famílias hoje vivem isso. Eu estou vendo o microfone e de repente alguém fala que é uma banana. E aí a pessoa que fala que é banana quer fazer eu acreditar que o microfone é uma banana. E eu estou vendo o microfone? Não, peraí. Tudo bem, você pode falar o que quiser, mas não é uma banana, não. É um microfone. Foi exatamente isso que o Frei falou. E quando Betinho me convida, né, eu acredito que só o primeiro Somos Um que eu não estava. As outras 9, eu sempre estive. E o Somos Um, para mim, é sempre um encontro que, quando eu for diminuindo as minhas pregações no Brasil, vai ser um dos encontros que eu vou sempre estar, nem que for para participar, porque realmente, para mim, é muito especial. Aqui no Somos Um, Deus fala, pelo menos comigo, com muita facilidade, muita clareza. Né? Então, está baixo, né? Se precisar aumentar, porque às vezes eu fico... Tá bom, vou gostar da boca. Então, vamos lá. Presta atenção, pessoal. Olha o que está acontecendo. Pensa comigo. Aqui, antes, a introdução não conta. Pensa comigo. Quando eu fui rezar, Deus falou um negócio comigo, até filosófico. Deus falou comigo assim, olha filho, as pessoas estão tão preocupadas em pregar, elas estão tão preocupadas em anunciar o evangelho, que elas acabam esquecendo de viver o próprio. É uma verdade. Se as pregações que nós escutamos, ou as pregações que nós fazemos, elas não surtem efeito, porque de algum modo aquela pregação não foi aplicada na minha própria vida. Porque o evangelho, ele só surte efeito mediante a aplicação da própria vida. Eu não posso falar para vocês que o evangelho funciona sem antes funcionar na minha própria vida. Porque senão eu estou tornando um fariseu. Senão eu estou obrigando a vocês a fazer uma coisa que eu nunca fiz. Não, se eu falar que o evangelho funciona em alguma área da minha vida, que seja afetiva, ou que seja na mente, ou que seja no corpo, ou de cura de libertação, eu estou falando baseado em um fato que ocorreu claramente comigo. Porque não só aconteceu nos evangelhos, não só aconteceu na carta dos apóstolos, mas também acontece no dia de hoje. Muitos de nós aqui vivemos e ainda vivemos, vamos viver e ainda vive hoje muitas coisas extraordinárias diante de Deus. Deus ainda continua se comunicando com o seu povo, apesar de não merecer. Deus ainda continua realizando milagres e prodígios, mesmo sem merecermos, porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será, na sua força e na totalidade de sua força. Não foi a mão de Deus que diminuiu, mas foi a fé do povo que enfraqueceu. Então eu quero que você, na passagem de Efésios 4, capítulo 11, você debruce o olhar sobre esta palavra, porque nós vamos pregar edificados no corpo. Há alguns, e São Paulo está escrevendo aos Efésios,
A alguns ele concedeu serem apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, para capacitar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até chegarmos todos juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos, à estatura do Cristo em sua plenitude. Então, nós não seremos mais crianças, entregue ao sabor das ondas e levados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e por eles, com astúcia, induzidos ao erro. Ao contrário, vivemos segundo a verdade, no amor, crescemos sobre todos os aspectos em relação a Cristo, que é a cabeça. É dele que o corpo todo recebe coesão e harmonia, mediante toda sorte de articulações, e assim realiza o seu crescimento, construindo-se no amor, graças à atuação devida de cada membro. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra, pessoal? Olha, o que o bispo falou aqui hoje é tremendo. Ele falou duas coisas tremendas na homilia. Primeiro, ele usou a comunidade marca, e depois usou as novas comunidades, mas também usou os movimentos pastorais. Ele usou uma palavra chamada lapidar. Ele disse assim, olha, nós precisamos lapidar este evento. Quando se fala lapidar, parece e soa uma coisa meia difícil, ruim, de conflitos, de tirar alguma coisa. Lapidar é tirar alguma coisa. Mas se nós tirarmos os olhos do processo de lapidação e construirmos o olhar no fim do processo, nós encontraremos o quê? Uma pedra preciosa. Esse processo de lapidação que o bispo disse é um processo difícil, é um processo de perda, é um processo de frustração, que demora, mas funciona, porque no final do serviço nós temos a pedra preciosa. Então preste atenção, porque quando se fala de edificados no corpo, a palavra edificados, ela está realmente já acontecida. Edificados é porque já foi edificado. Mas de que corpo? No corpo de Cristo. Quem é Cristo? Cristo é a cabeça. Quem é o corpo? Somos todos nós. E a outra coisa espetacular que o bispo disse foi, olha gente, fenomenal o que o bispo disse. Quando ele disse, olha, nós devemos descobrir qual é o nosso lugar. Nós devemos saber em que nós devemos atuar. Por quê? Porque quando a gente descobre o verdadeiro lugar que nós devemos atuar na igreja, nós não entramos no espírito de competição, porque cada um tem uma função. Esse dedo aqui não pode fazer a função deste dedo. Este dedo aqui não pode fazer a função deste dedo. O dedo do meio eu nem vou mostrar. Não pode mostrar. O problema é que aonde há competição, Deus não permanece. O problema é que aonde há competição, Jesus sai fora. Não acontece milagre nem prodígio. Então nós devemos nos preocupar em perguntar para Deus, Senhor, qual é o meu lugar, qual é a minha função, aonde o Senhor quer que eu atue, e me faça cada vez mais capaz de, aonde quer que seja, fazer em tudo a sua vontade, na plenitude do teu coração. Porque nós estamos vivendo uma crise de fé, onde as pessoas cada vez mais estão num desejo exagerado de mostrar o que são, e na verdade não são nada. A
palavra de João, é o Evangelho de São João, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. A palavra edificar significa levantar uma construção a partir da base. Se nós estamos edificados no corpo, qualquer construção tem 3 fases. A primeira fase é a fase da base, que é aquela fase que começa para baixo. Aquela fase talvez seja uma das mais difíceis, que é cavar as valetas para baixo. Dependendo do tamanho da construção, são valetas enormes. Então, na primeira fase é a base. Na segunda fase, a gente vai na fase estrutural, que é subir as paredes. E na última fase, nós estamos realizando o acabamento. Porque é com o acabamento que a gente vai contemplar a beleza da obra. É com o acabamento que a gente vai dizer se ficou bonito ou feio. É com o acabamento que a gente vai descobrir se a finalidade para a qual eu contratei aquela pessoa foi cumprida. Se ficou do jeito exatamente como eu queria. Então, quando nós usamos o termo edificados no corpo, nós estamos falando destas 3 fases, que também faz parte da nossa vida espiritual, que é a fase da base, a fase da estruturação e a fase do acabamento, que é o final da nossa vida. Então, nós não podemos romper com esse processo, nós devemos respeitar este processo, para que no final da nossa vida, os acabamentos sejam ajustados pela cabeça que deu a ordem para começar a construção. Quem deu a ordem para começar a construção foi a cabeça, porque é a cabeça que pensa, é a cabeça que dá o comando. Quem é a cabeça? Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras, ela é bem clara, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Cada um de nós é um membro do corpo. Então nós precisamos ficar atentos. Me deu a impressão que quem constrói a base é Deus. Quando Deus não constrói uma base, dificilmente aquela casa vai ficar em pé. A palavra diz que uma casa construída na rocha. Rocha na Bíblia é igreja, pedra, Pedro. Uma casa construída fora de Deus, qualquer tempestade leva embora. Nós devemos ficar bem atentos para não sermos enganados. Nós estamos num tempo onde as pessoas têm pensado muito pouco, têm usado muito pouco a razão. As pessoas, por conta da internet, da inteligência artificial, a inteligência humana está ficando atrofiada. As pessoas já não têm mais a capacidade de parar diante de um problema e pensar sobre aquele problema e trazer a solução por si só daquele problema sobre a luz da inteligência que Deus deu ao ser humano. Se nós estamos edificados no corpo, porque nós somos o corpo de uma cabeça que é Cristo, e se cada membro contribui para essa edificação, que nós entendemos que é uma construção, porque se você pegar o significado de edificar, significa levantar uma construção a partir do solo, da base, segundo um plano estabelecido. Ninguém vai levantar as coisas de qualquer jeito. Por que a vida das pessoas estão em crise? Porque elas estão vivendo de qualquer jeito. Elas não fazem um planejamento para a própria vida. Qualquer pessoa que você conversa hoje, que está vivendo uma crise existencial, que está pensando em se matar, que está pensando em fazer alguma coisa com a própria vida, elas normalmente não têm um projeto de vida. Porque a construção que é feita a partir da base tem critérios estabelecidos para poder levantar aquela alvenaria. Você precisa respeitar todas as normas estabelecidas por quem entende da construção. Se edificar é levantar,
E se nós estamos falando de edificados no corpo de Cristo, o que me parece é que aquela frase de Santo Agostinho explica realmente este termo de uma obra inacabada. Esta obra que Deus começou e não quer que a gente fique de braços cruzados, porque a segunda etapa desta obra, e talvez um pedaço da terceira obra, seja nós que devemos executar. Pessoal, preste bastante atenção. O que é que Santo Agostinho diz? Santo Agostinho diz: olha, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Então esta obra que começou por Deus, ela por ordem estabelecida, por critérios estabelecidos, por um plano estabelecido de Deus, por uma combinação da Trindade Santa, ela deve ser verdadeiramente terminada com a nossa contribuição. Todos nós devemos contribuir com esta construção de um homem glorioso, de uma mulher gloriosa. Quem quer ir para o céu? Olha, quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Então se prepare, porque ir para o céu, olha, engraçado. Quando eu meditava sobre isso, me veio um negócio na cabeça. As pessoas acham que Carlos Acutis se tornou beato porque ele ficava atrás de um computador. Eu garanto para você que ninguém vai se tornar santo atrás de computador, mesmo com a igreja incentivando a evangelização via internet. Se uma pessoa passar a vida toda evangelizando só pela internet, ela não será considerada santa pela igreja. Pode até ser por Deus, porque o critério que se usou para canonizar ou para beatificar o Carlos Acutis foi a caridade aos pobres e o oferecimento do sofrimento que ele viveu pela leucemia fulminante que ele sofreu. Porque quando ele descobriu que estava com leucemia, ele viu na oportunidade uma graça extraordinária de oferecer aquela dor, aquele sofrimento, pelas intenções do Papa. Carlos Acutis era um rapaz dado aos pobres, ao contrário de muitos de nós que não pode ver um pobre na rua que foge, que vira as costas, que não faz cara feia, que não recebe dentro de casa. Olha gente, tira da cabeça. Tem muitas pessoas achando que vão se tornar santas porque estão evangelizando atrás de um computador, sentado no escritório com ar condicionado. Elas estão totalmente enganadas, porque os santos vão estar na rua atrás daqueles marginalizados, dando comida aos pobres, dando roupa àqueles que não têm, dando comida àqueles que estão passando fome. Mas Senhor, eu evangelizei na internet, eu fui catequista da internet, não te conheço, porque eu estava nu, você não me vestiu, eu estava com fome, você não deu de comer, eu era peregrino, você não me acolheu na sua casa. Hoje eu vim com uma missão aqui. Eu vim com a missão de resgatar o espírito de sacrifício. Nós precisamos pedir a Deus, nós que já estamos na caminhada há muito tempo, nós pedimos, as pessoas que têm 10, 20, 30 anos de caminhada, nós precisamos pedir a Deus um mover de resgatar em nós o espírito de sacrifício. Aqueles que estão começando agora, precisa pedir a Deus a graça de cultivar este espírito de sacrifício. Sacrifício, pessoal, não é o que eu estou fazendo, mas como eu estou fazendo. Sacrifício, pessoal, não é, vou repetir, sacrifício não é o que eu estou fazendo, mas é como eu estou fazendo. Jean, como é que você sabe disso? Eu sei quando Santa Teresinha disse que a mais
virtude e mais poder e mais glória diante de alguém que pega uma agulha no chão para alguém e não furar o pé, do que uma semana de penitência. Então não é o que é que você está fazendo, é como, é com qual sentimento que você está fazendo. Um povo preguiçoso, um povo que só murmura, um povo que não quer lavar vasilha, que não quer varrer casa, que não quer trocar fechadura, que não quer tirar poeira dos móveis, um povo que não quer lavar roupa, que não quer passar roupa, que não quer lavar o próprio tênis, um povo que quer só a glória de Deus, mas não quer acompanhar o Deus na subida do Calvário. É para falar mesmo. Tem que falar mesmo. Quando se fala de edificação do corpo, não tem como não falar da alma. Seria trágico alguém começar a falar do corpo se não falasse da alma. Olha, se estamos edificados no corpo, esta edificação é com qual finalidade? Esse processo de construção é com qual finalidade? Com qual finalidade você faz faculdade? Com qual finalidade você faz academia? Com qual finalidade você está estudando? Com qual finalidade você é mãe? Com qual finalidade você é pai? Com qual finalidade você é missionário? Com qual finalidade você é músico? Com qual finalidade você é veterinário, enfermeiro, médico, advogado, psicólogo? Com qual finalidade? Porque se o fim não for para a glória de Deus, eu quero te dar notícia: você perdeu tempo com a sua vida aqui na terra. Você perdeu tempo na sua vida aqui na terra. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. O fim, pessoal, tem que estar muito bem definido. O fim de todas as coisas precisa estar muito bem definido. Porque o fim último de todas as coisas precisa ser para a glória de Deus. Se aquilo que você faz não rende glórias a Deus no ambiente que você vive, você está perdendo tempo em viver nesta terra, em busca de prazeres passageiros, em busca de coisa que vai durar um dia ou dois, em busca de coisas que vão perecer. Preste atenção. Primeiro ponto, tem que ficar muito bem definido isso na cabeça de todo mundo. Olha, presta atenção, se todo mundo ficar definido isso aqui, o índice de suicídio vai baixar bastante. Não estou dizendo aqui que as pessoas que têm problema com suicídio seja problema só religioso, espiritual. Presta atenção. Mas acredito eu que se uma pessoa humana, um ser humano, tiver na cabeça que o homem em sua totalidade, ele foi querido por Deus, está resolvido o problema. A minha mãe não quis, mas Deus te quis. A meu pai não quis, mas Deus te quis. A meu marido não quis, mas Deus te quis. A minha esposa não quis, mas Deus te quis. Meus filhos não me quis, mas Deus te quis. Por que tanta angústia, meu Deus? Por que tanta tristeza, minha Nossa Senhora? Por que tanta ansiedade, meu Deus? Se o Senhor me quis, e se o Senhor, repete comigo, Deus pode tudo, Deus sabe de tudo, e Deus está em todos os lugares. Então preste atenção, usa a cabeça, usa o miolo, usa o crânio, usa tudo que você tem aqui dentro. Se Deus sabe tudo, se Deus está em todos os lugares, se Deus pode tudo, é este Deus que te quis. Por que tanta angústia? Por que ficar achando que as coisas não vão dar certo? Olha, tudo na vida de um ser humano que não deu certo é porque estava dentro de um projeto de Deus para não dar.
Jean, mas pelo amor de Deus, não fala um trem desse, não. Porque Deus não pensa como nós. Um dia, um jovem estava na fase de cursinho para prestar vestibular em medicina. Aquele ano foi um ano difícil para aquele jovem. É um jovem da minha cidade. Ele chegou na virada do ano, no início da comunidade missionária Gratidão. Chegou na casa da comunidade e falou assim: Jean, eu preciso que você ore por mim. O que foi que aconteceu, meu filho? Olha, esse ano para mim foi terrível. Foi terrível. Eu tenho a impressão que esse ano todas as portas se fecharam. Olha, se eu te falar que faltou meio ponto para me passar numa faculdade de medicina estadual, e eu estou preocupado porque talvez a minha mãe não pode e meu pai não tem condição de me manter lá na cidade que eu estou, que era Montes Claros. E eu queria que você orasse por mim. Eu falei: vamos na capela, vamos rezar, meu filho. Chegamos lá, começamos a orar, de joelho diante do Santíssimo. Gente, pelo amor de Deus, Deus sabe tudo, sim ou não? Então você tem que perguntar para Ele. Existe uma incoerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive. Por que que eu falo que Deus sabe tudo e não pergunto tudo para Ele? E aí nós começamos a orar. E passou 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos, 40 minutos. E de repente, com os olhos fechados, em forma de círculo assim, eu vi 7 portas. Tinha 6 portas fechadas e só uma aberta. E aí eu abri os olhos e disse assim: meu filho, o Senhor está me mostrando uma coisa interessante. E Ele está mandando te fazer uma pergunta. Ele está me mostrando 6 portas fechadas e uma aberta. E Ele está mandando te perguntar: se você estivesse diante de 6 portas fechadas e uma aberta, em qual que você entraria? E ele rapidamente respondeu: na que está aberta. E Ele mandou te dizer: foi por isso que Ele fechou. Porque a palavra de Deus diz, meu filho, que porta que Deus abre ninguém fecha. Se fechou, porque não foi Deus que abriu para você. Eu estou profetizando na sua vida que a porta que Deus vai abrir para você o ano que vem, ninguém vai fechar. Você vai ser médico. E ele, com os olhos cheios de lágrimas, disse: Jean, eu te prometo que se você profetizou na minha vida, e se acontecer, depois de médico, eu irei atender essa comunidade enquanto vida eu tiver de graça. O ano chegou, ele passou, ele formou, e hoje ele atende na comunidade de graça. Você não precisa ter medo de porta fechada, porque a porta fechada significa que foi Deus que fechou. Porque a porta que Deus fecha não é você que vai abrir, nem um demônio. Porque se Ele fechou, porque não é a sua porta. E nós devemos ter consciência. O problema é que as pessoas não gastam tempo lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus tem todas as respostas para todos os problemas da humanidade. Está lá escrito na palavra de Deus. Nós devemos memorizar, porque na hora que o demônio quiser nos enganar com a própria palavra, nós rebateremos a palavra que ele trouxe para nós com a palavra de Deus também, como Jesus fez. Catecismo 355. O homem ocupa um lugar único na criação. Ele, em sua própria natureza, une o mundo espiritual com o mundo material. De todas as criaturas visíveis, imagina aí, de todas as criaturas visíveis, só o homem, somente o homem, é capaz de conhecer e amar seu Criador. Ele é a única criatura da terra que Deus quis por si mesma.
Você olha para a pessoa, você olha para ela, fala assim: minha filha, Deus te quis. Deus te quis, minha senhora. Deus te quis, meu amado. O que nós precisamos mais de saber, senão a certeza que Deus me quis? E a certeza que Deus me quis é que me faz ter a certeza que eu darei certo na vida. Porque Deus não cria ninguém para dar errado. O demônio tem tentado incutir na cabeça das pessoas que elas não irão conseguir, que é difícil demais, que vai demorar, que não vai dar certo, porque assim eles ocupam a sua mente com aquilo que é necessário. O que é necessário é saber que a Igreja Católica, na sua doutrina e nas Sagradas Escrituras, afirma: Deus te quis. E somente porque Ele te quis, e somente por isso é que você vai dar certo na vida. Preste atenção, o catecismo continua. Ele, o ser humano, é a única criatura na terra que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. Foi para este fim. Olha o fim. Olha a finalidade, olha para que nós existimos. Foi para este fim. Que fim? Partilhar e compartilhar as maravilhas que Deus faz. Olha para um pé de manga agora no final do ano. Olha para a quantidade de fruta nessa época que aparece nas prateleiras, que não aparece no meio do ano. Eu preciso partilhar dessas maravilhas, porque tudo vem da mão de Deus, para alimentar aquele que Ele criou com o fim último de glorificá-lo. Uma manga por si só não pode dizer nada. Ela vai amadurecer, ela vai crescer, ela vai amadurecer, vai cair, vai apodrecer, o pássaro vai comer e pronto. Mas quando eu pego uma manga na mão, quando eu olho a beleza daquela manga, quando eu sinto o cheiro daquela manga, e quando eu dou uma rajada de língua estranha com aquela manga na mão, Deus está sendo glorificado. O problema é que a gente come igual animal. A gente acha que as coisas aparecem do nada. A gente está acostumado a ir só no supermercado, parou de subir o pé de manga, parou de arrancar jabuticaba no pé, parou de colher, igual eu faço lá em casa, parou de colher aquela frutinha vermelhinha, esqueci o nome, acerola. Gente, quando eu começo a colher a acerola, meu coração se alegra de tal maneira que eu fico pensando assim: meu Deus, jamais eu morrerei de fome, mesmo sem trabalhar. Quando eu digo trabalhar remunerado, porque tudo que planta, cuida, tudo que zela vai dar, porque é Deus que faz crescer, é Deus que faz nascer, é Deus que faz produzir. E as pessoas numa preocupação, por isso que eu gosto. Olha, se você quiser dar certo na vida, estou dando uma dica extraordinária. Qualquer pessoa que quiser dar certo na vida, Mateus capítulo 6, versículo 33, seguinte. Leia uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes, oito vezes, até ficar gravado na sua mente. Nunca mais você vai preocupar, nem com o que comer, nem com o que beber e nem com o que vestir. Está escrito lá, foi Jesus que falou. Mateus 6,33. As pessoas adquirem ansiedade por preocupação. A preocupação é algo que jamais pode acontecer, porque a ciência que estuda, no caso a psicologia, diz que 80% das coisas que a gente pensa nunca acontece. Então eu estou adoecendo por algo que nunca vai acontecer. Mas por que eu estou adoecendo? Por causa de uma coisa que nunca vai acontecer.
Porque eu não leio a Bíblia, porque Jesus já tinha adiantado esse problema para a gente. Jesus já tinha antecipado esses problemas emocionais que estão acontecendo hoje com muita frequência. Porque quando ele olha para os discípulos, olha para os pássaros do céu, olha para as plantas da terra, olha como o lírio se veste, olha como os pássaros se alimentam e são cuidados, olha para eles, olha pessoal. Aí fica olhando mulher pelada na internet. Aí fica olhando homem pelado na internet. Aí fica olhando receita de bolo. Tudo bem, pode olhar receita de bolo, mas só fica a receita de bolo. Aí fica olhando animal, só fica no animal, gatinho, cachorro, gato, papagaio, não sei o quê. Não, gente, olha para a natureza. Olha para a criação. Tudo, absolutamente tudo foi criado para nós. Este ginásio foi criado para nós, aleluia. Essas cadeiras foram criadas para nós, aleluia. Estes instrumentos foram criados para nós, aleluia. A vocação desse tecladista foi dada para nós, aleluia. Os operadores de som, a vocação que eles têm, foram dadas para nós, aleluia. Todas as habilidades que você tem foram dadas para nós. Recentemente eu dei uma formação na minha comunidade sobre o sentido do trabalho. E eu disse uma coisa que também serve para vocês. Todas as pessoas que estão trabalhando com o sentido de trabalhar para comer e pagar a conta, vão morrer pobre. Escuta o que eu estou falando, viu, pessoal? Pagar a conta e comer é uma consequência do trabalho, não é o sentido. Quando Deus colocou Adão e Eva, Deus chamou Adão e falou assim, cultiva e guarda. Trabalha. O trabalho precedeu a criação como meio de santificação. A pessoa levanta, nossa, tem que trabalhar, velho. Eu só vou porque eu tenho que pagar a conta. Por isso que não sobra dinheiro encravado. Trabalhar é difícil. Trabalhar é custoso. Mas foi pelo trabalho que Deus quis santificar o ser humano. Porque na habilidade do seu trabalho, Deus precisa ser glorificado. Quando a pessoa faz um trabalho para você mal feito, você fica feliz ou triste? Você fica satisfeito ou insatisfeito? Você fala assim, olha, sabe uma coisa? Não precisa terminar o que você está fazendo não. Toma aqui esse salário e some de minha vida. Agora, quando alguém, na habilidade que Deus o deu e na saúde que ele tem, faz um serviço bem feito, faz uma coisa do jeito que você pensou, você paga a pessoa e fala, me dá seu telefone, porque é só você que vai trabalhar para mim. Aquilo que aquela pessoa fez está sendo glorificado na boca da pessoa que te contratou, porque ele fez bem feito. Hoje a maioria das coisas que a gente faz é tudo mal feito. Tudo empurrado, tudo arrastado. Manda um filho seu lavar vasilha para você ver. Manda lá para você ver como é que ele vai lavar. Manda uma moça, uma filha sua limpar a casa para você ver. Passar pano. E aí você descobre a raiz de toda a miséria nas famílias. Porque as pessoas, elas já acordam murmurando. Elas já acordam achando que o trabalho é uma desgraça, é um peso, é uma punição. E é por isso que tem tanta gente gastando dinheiro com aposta na internet. É por isso que tem tanta gente atrás de dinheiro fácil. Dinheiro fácil não santifica ninguém. O dinheiro que a gente precisa adquirir é com o suor do nosso rosto. A gente tem que parar de cair nas armadilhas de Satanás. Finado Padre Léo, saudoso Padre Léo dizia, olha, se chegar alguém na porta da minha casa com uma mala de dinheiro dizendo, Léo, eu senti no meu coração
e te dá esses milhões, fala assim, volta para trás que eu não quero. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Presta atenção no que Santa Catarina de Sena disse. Que motivo vos fez constituir homem em dignidade tão grande? O amor inestimável pelo qual enxergastes em vós, mesmo vossa criatura, e vos apaixonastes por ela, foi por amor que a criastes, foi por amor que lhe destes um ser capaz de degustar vosso bem eterno. Degustar é comer. Degustar é comer, pessoal. O sabor vem na onde? Pela boca. Às vezes uma coisa que cheira bem, quando você come não gosta. E talvez uma coisa que não tem cheiro, quando você come você fala que delícia. Nós perdemos essa capacidade de desgustar as coisas eternas, porque as coisas eternas não são material. Elas não são palpáveis. Normalmente a gente encontra elas nesses retiros que a gente participa. Normalmente a gente encontra ela na plenitude quando a gente coloca a Eucaristia na boca, na língua. Quando a gente fecha os olhos e come aquele alimento salutar, fruto de um sacrifício eterno e perene, um sacrifício absoluto, de um sofrimento extremo, aquilo ali sim é que é agradável ao nosso paladar. Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas uma coisa. Quando eu parei nessa frase, eu disse, meu Deus, quantas vezes eu fiz de alguém uma coisa? Quem já se sentiu uma coisa aí? Levanta a mão. Deixa eu ver. Fica com a mão erguida. Pronto, só, tá bom, pode ficar com a mão erguida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Fica com a mão erguida, pode ficar com a mão erguida. Eu quero falar uma coisa para você. Eu podia descer aqui para falar pertinho de você. Você não é uma coisa. Engraçado que eu estou falando e ficando emocionado. Ó. Porque eu estou falando de verdade. Tentaram fazer de você uma coisa. Mas eu vim aqui em nome de Deus. Eu vim aqui em nome de Deus dizer para você que falharam na tentativa de te fazer uma coisa. Eu vim aqui em nome de Deus dizer para você, filho, você não é uma coisa. Esta alegria que te sobe no peito, esta paz que te toma a alma, é o atestado daquilo que eu estou falando como verdade absoluta. As lágrimas que caem nos teus olhos, é a testemunha que você não foi criado por Deus para ser coisa. Porque somente a pessoa humana pode amar e adorar ao Deus único e verdadeiro. Uma coisa não pode adorar a Deus. Uma coisa não pode servir a Deus. Uma coisa não pode tocar em Deus. E por isso eu estou te dizendo, você foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. E por isso eu te digo que a partir de hoje, falhou todas as tentativas de fazer de você uma coisa. Você é capaz de reconhecer, você é capaz de possuir, você é capaz de doar-se,
livremente e entrar em comunhão com outras pessoas. Você é capaz e é chamado por graça de Deus a fazer uma aliança com seu Criador, a oferecer uma resposta de fé, de amor, que ninguém mais pode dar em seu lugar. Você é uma pessoa única, intransferível. Tem coisa que é só você que vai fazer, e é por isso que não aconteceu ainda. Hoje é o grande dia. Hoje Deus te trouxe aqui neste sábado, já no início da noite, para restituir, para te reconstruir como um corpo de Cristo, sendo a cabeça o próprio Cristo. Deus criou tudo para você. Deus criou você para servi-lo e amá-lo acima de todas as coisas. A Bíblia diz que há mais alegria em dar do que receber. Então comece a ofertar a si. Comece a fazer como Jesus fez, a doar-se, a dar-se, a entregar-se, não como uma coisa, não como objeto, mas como alguém que está dando algo que recebeu do próprio Deus. Então, para a gente rezar, queria ler uma frase de São João Crisóstomo. Quem é, pois, o ser que vai vir à existência cercado de tal consideração? Quem é? É você. Grande e admirável figura viva, mais precioso aos olhos de Deus do que toda a criação inteira. Oh, glória! É você! Eu queria que um doido levantasse. Eu! É você! É você! Gente, eu vou falar de novo. Quem é, pois, o ser que vai vir à existência cercado de tal consideração? Quem é? Vai, levanta, fala assim, é você. É para você que Deus existe. É para você que Deus criou todas as coisas. É para você que o Somos Um, Netinho, nasceu. É para você que o Somos Um está sendo aqui neste lugar. Olha São João Crisóstomo. É para você que Ele existe. É para você que o céu, a terra, o mar e a totalidade da criação. É para você que a salvação de um Deus que não mediu esforços e nem poupou o único filho para te amar, é por você. Pois Deus não cessou de tudo empreender para fazer de você subir até Ele e fazê-lo sentar à sua direita. Agora eu quero rezar com isso aqui. Uma carta do Papa Pio XII, uma encíclica chamada Summi Pontificatus, que quer dizer o Supremo Pontificado. Presta atenção na leitura. Maravilhosa visão que nos faz contemplar o gênero humano na unidade de sua origem em Deus, na unidade de sua natureza, composta igualmente em todos de um corpo material e de uma alma espiritual. A unidade de seu fim imediato e de sua missão no mundo, na unidade de seu habitat na terra, cujos bens todos os homens, por direito natural, pode usar para sustentar e desenvolver a vida humana, na unidade de seu fim sobrenatural.
Eu quero fazer uma proposta para vocês. A partir de hoje, todos vocês que estão aqui, tudo, absolutamente tudo que vocês ganharem ou perderem, diga obrigado, meu Deus. Você vai ver como que sua vida vai mudar. Você vai ver como que o demônio vai perder força sobre a sua vida, sobre a sua casa. A riqueza de um ser humano, tanto material e espiritual, é quando ele começa a atribuir todas as coisas a Deus, independentemente do resultado, independente se gostou ou não gostou, independente se morreu ou viveu, porque todas as coisas é para Ele, com Ele, e para Ele é o fim último de todas as coisas. Deus nunca errou naquilo que Ele fez. Então eu posso resumir tudo isso, porque nós vamos ter adoração. Edificados no corpo é o mesmo que construir um corpo glorioso. Você está construindo um corpo glorioso. Como que se constrói um corpo glorioso, pessoal? Dizendo obrigado, meu Deus, porque deu errado. Obrigado, meu Deus, porque está demorando. Obrigado, meu Deus, porque não deu certo. Obrigado, meu Deus, porque chegou mais do que eu mereço. Obrigado, meu Deus, porque ainda não chegou. E todas as vezes que a gente vai dizendo obrigado, meu Deus, por alguma coisa que aconteceu ou que não aconteceu, o meu corpo vai criando uma áurea de glorificação, para que um dia, olho no olho, eu possa dizer: obrigado, meu Deus, que eu não errei em te agradecer. Obrigado, meu Deus, porque eu não errei em te agradecer. Vamos despertar um espírito de sacrifício. A palavra de Deus diz assim: olha, o sacrifício que agrada a Deus é o louvor. O culto que agrada a Deus é uma vida de glorificação a Ele. Quantas vezes a gente encontrou pessoas oprimidas pelo mal porque só murmura e reclama? Então vamos fazer uma experiência nessa adoração. Vamos derrubar todas as ações do mal na nossa vida. Olha, não vai ficar um demônio na sua vida. Não vai ficar um demônio na sua casa. Se existe algum demônio no seu trabalho te perturbando, vai sair. Sabe por quê? Porque você vai dizer: muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Eu te amo e te adoro. Muito obrigado. Eu mereço muito mais. Eu mereço muito mais do que isso. Muito obrigado, meu Deus. Ah, mas eu estou sofrendo. Eu mereço muito mais do que isso, meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho certeza absoluta que este muito obrigado, meu Deus, vai te dar uma razão de viver. Assim como deu para a minha vida. Há mais de 20 anos, eu digo todos os dias quando eu acordo: obrigado, meu Deus. Nunca me faltou nada. Eu digo obrigado, meu Deus, porque quando a gente abre o olho, Deus está dizendo para você: eu estou confiando em você mais uma vez. Quando você abre o olho de manhã, Deus está dizendo: hoje você vai dar certo. Quando você abrir o olho de manhã, lembre, Deus está dizendo: hoje você vai dar certo. Se esforce. Faça tudo com coragem. Faça tudo atribuindo a Deus. E mesmo que as 7 portas estejam fechadas, lembre, quem fechou foi Deus, para você não entrar em nenhuma delas, porque não era sua. Porque a porta que Deus vai abrir hoje, ninguém, meus irmãos, ninguém
absolutamente ninguém vai fechar. Eu garanto para você, em nome de Jesus, existe uma porta que vai ser aberta hoje na sua vida e que ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir fechar, porque foi Deus que reservou este dia, este lugar e este encontro para você ser testemunha do grande amor que Ele tem por você. Amém? Vamos ficar de pé. Levante seus braços para o alto. Ergue seus braços para o alto. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Fala assim, ó, você não é uma coisa, viu? Se você tiver com seu marido, abraça ele e fala, meu bem, você não é uma coisa. Namorado também. Sua mãe, se você tiver com sua mãe, a mãe, minha filha, você não é uma coisa. E a prova que você não é uma coisa, porque Deus não ia morrer por uma coisa. Deus morreu por você. Me impressiona todas as vezes que eu estou diante da Eucaristia. Eu fico impressionado. Olha que há mais de 16 anos, nós comungamos diariamente lá na comunidade, temos o Santíssimo. E todas as vezes que eu estou diante do Santíssimo, sobretudo na adoração, eu fico impressionado. Que Deus maluco. Olha que Deus maluco, meu. Olha, eu falo assim, minha Nossa Senhora, que Deus maluco. Ele podia ter ido embora, ficado sentado no trono glorioso, mas Ele se fez pão. Eu queria dar um testemunho eucarístico, Betinho. E aí agora vai ser bom. Já dei esse testemunho em muitos lugares. Milagre eucarístico mesmo. Deixa eu ver se eu vou conseguir, né? Se eu não conseguir, tá dando pau. Eu vou contar. Eu queria ler. Minha tia me ligou, minha tia de sangue me ligou. Eu estava no Banco do Brasil e disse assim, Jean, ele me chama de Jean. Eu queria que você desse um testemunho por onde você passasse. E foi, tia. Ela escreveu. Ana Paula, minha prima, ela mora em Bom Despacho. Ana Paula, minha prima, sentindo muita cólica mesmo. E começou a ter um sangramento constante. E aí eles procuraram um médico. E o médico fez os exames e constatou que tinha um mioma. Minha tia é ministra da Sagrada Comunhão, lá em Bom Despacho. E aí, eles ficaram preocupados, porque já estava medindo 2 centímetros. E a médica falou assim, ó, só vai conseguir tirar com cirurgia. Mas a gente vai acompanhar durante 6 meses com medicação, depois a gente marca a cirurgia. Isso foi no meio de semana. Quando foi numa sexta-feira, minha tia, na adoração ao Santíssimo que tem na paróquia, ela servindo de ministra, na hora que o padre foi dar a bênção do Santíssimo, minha tia disse que segurou na barriga dela e disse para Jesus, Jesus, eu estou segurando na minha barriga, mas é como se eu estivesse segurando na barriga de Ana Paula. O Senhor podia ir lá e resolver esse problema para mim. E ela falou que foi embora para casa na sexta-feira. Chegou lá, Ana Paula não estava, tinha saído com as amigas. Quando chegou à noite, ela já chegou queixando dor, tomou um Buscopan e foi deitar. Quando foi no sábado de manhã, por volta das 8 horas, Ana Paula acorda já sem sentir mais nada. E foi ao banheiro. E quando ela chega do banheiro, quando ela foi fazer xixi, ela sentiu um barulho no vaso. E quando ela olha, o mioma soltou e caiu dentro do vaso. Quando ela pegou o mioma, já estava medindo 5 centímetros. Ela tirou a foto e mandou, está no meu celular, depois se você quiser eu mostro. O mioma soltou do útero dela, dentro do vaso.
E ela tirou a foto e mandou para mim e falou assim: Jean, nós tiramos a foto, mandamos para as médicas, a ginecologista falou para colocar no formol, que ela quer mandar para o UFMG, que é impossível um mioma desse tamanho soltar do útero e cair do vaso. Isso é um milagre. Isso é um milagre. E o que mais me impressionou foi a oração da minha tia, pegando na barriga dela e dizendo para Jesus na hora da bênção: Jesus, eu estou pegando na minha barriga, mas é na barriga de Ana Paula que eu estou pegando. Vai lá e resolve esse problema para mim. Não teve palavras bonitas, teve a palavra de alguém que serve a Jesus como ministro da Sagrada Comunhão todos os dias, nem que for sozinha. Então eu quero convidar você a fazer uma adoração genuína. Uma adoração genuína. Porque Deus vai fazer como sempre fez. Ergue seus braços para o alto.